A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos, irmãos, dando aqui os bem-vindos para um novo estudo do Bíblia em Casa, que o Senhor esteja tomando a rédea, o controle desse tempo das nossas vidas e possa falar livremente aos nossos corações. Amém? Nós vamos estar orando por isso agora em nome de Jesus. Senhor, abençoa de uma forma, Pai, tremenda a vida de cada um dos teus servos, cada lar, cada vida seja tocada pelo teu Espírito Santo, ó meu Deus, e o Senhor possa trabalhar livremente, ó meu Deus, formando em nós um conhecimento, Pai, uma experiência maior de quem tu és, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos e nós agradecemos por essa vitória. Amém, amém, Senhor, amém. Amados, nós vamos estar agora com o nosso amado irmão Leandro, amém? E logo após adorando ao Senhor com música, ainda antes do estudo. Que Deus abençoe, seja essa uma noite especial, esteja orando, clamando, para que o Senhor tenha total liberdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor, meus amados, no dia de hoje eu gostaria de trazer a memória dos irmãos Hebreus 12:14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, sendo francos e honestos, a gente sabe que não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil seguir a paz com todos, principalmente nos dias atuais, que a gente percebe nitidamente o amor no mundo se esfriando. Então nós vamos orar nesse dia para que Deus nos ajude, o Espírito Santo de Deus nos ajude, para que nosso espírito seja fortalecido e para que a gente deixe todos os nossos julgamentos, críticas em relação a outras pessoas com o verdadeiro juiz, que é o nosso Pai, o verdadeiro e justo juiz, que é o nosso Pai. Nós sabemos também que muitas das obras da carne são dissensão, facção, porfias, contendas. Isso é lógico que desagrada a Deus e a palavra é bem clara que se a gente não seguir a paz com todos, a gente não verá o Senhor. E uma outra coisa, irmãos, que eu gostaria de ministrar aos vossos corações, que é lógico que serve também para mim, é que muitas vezes pela intimidade que temos com a nossa esposa, os nossos filhos em casa e a liberdade que temos, muitas vezes a gente acaba descontando o estresse do dia, a tensão que a gente viveu no dia, a gente acaba descontando nos nossos familiares, nas pessoas em que nós mais amamos, E a palavra diz que a gente precisa seguir a paz com todos. Se a gente precisa seguir a paz com os de fora da nossa casa, quanto mais os de dentro da nossa casa. Precisamos tratar melhor ainda as pessoas que mais amamos, que é a nossa própria família. Amém? Então vamos buscar a ajuda de Deus para isso, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, te louvamos porque o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor nos ajudou. Lhe pedimos agora, Senhor, que o Senhor visite o nosso coração, visite a nossa mente, que o Senhor venha acalmar cada irmão, cada irmã que nos assiste, que todo sentimento que não provém de Ti caia por terra, todo sentimento de facção, de divisão, de porfia, de contenda, de discussão, de discórdia, que o Senhor venha eliminar do nosso meio, que o Senhor venha eliminar de cada irmão, de cada irmã que nos assiste. Ajuda-nos, meu Deus, a deixar contigo todos os julgamentos, Senhor. Que nós possamos amar o nosso próximo, que nós possamos amar as pessoas de dentro de nossa casa, que nós possamos melhorar os nossos relacionamentos, tanto com os de fora como os de dentro de nossa casa, Senhor. Que possamos valorizar mais a nossa família, os nossos cônjuges, os nossos filhos. Senhor, precisamos da sua ajuda para isso. Que o Senhor visite, Senhor, cada família, cada lar, Senhor, que esteja nos assistindo, que o seu poder alcance, meu Deus, e que o Senhor vai desfazendo toda a obra do diabo, nas famílias, Senhor, nos lares, meu Deus, vai fortalecendo os laços familiares, que haja perdão, Senhor, que haja diálogo, meu Deus,
que a tua unção, Senhor, que quebra todo jugo, seja derramada sobre cada irmão, cada irmã, Senhor. Vai, Senhor, abençoando os casamentos, vai abençoando os relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, Senhor, entre os cônjuges, meu Deus. E também, Senhor, que o Senhor abençoe os nossos relacionamentos com os de fora, os relacionamentos profissionais, os nossos relacionamentos com os nossos irmãos da igreja, os nossos relacionamentos com os nossos parentes. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos seguir a paz com todos, Senhor. Essa é a nossa oração no dia de hoje, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós vamos hoje ter a participação especial da minha esposa. Amém? Ela vai estar louvando a Deus junto conosco e nós vamos estar adorando ao Senhor com todo o nosso coração. Maio foi o mês da família e nós estamos aqui como família adorando ao Senhor junto com os irmãos também. Vamos todos estar louvando ao Senhor com todo o nosso coração. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Aleluias. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto,
acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus, usa-me. Tantas lutas, tantas dores no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores, pois em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores, pois em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, aleluia. Eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Aleluia, Jesus. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti
Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos o grande privilégio, irmãos, de ter a palavra em nossas mãos e poder hoje crescer, amém? No conhecimento da pessoa de Jesus. Nós vimos na semana passada que o Senhor Jesus escolheu os 12 apóstolos, os levou juntamente com os discípulos todos que estavam seguindo, mas dando um foco especial no treinamento desses 12 homens, os levou até uma planície e ali então houve o Sermão do Monte, né? Mateus 5, 6 e 7 são o Sermão do Monte. E a gente vai ver hoje que o Senhor continua treinando os seus apóstolos, os seus discípulos. Amém? Agora só um foco aqui importante de Mateus. Nós já mencionamos da vez passada que o foco de Mateus é o ensino, né? O ministério de Jesus era não só ensino, ele também tinha curas, tinha libertações, tinha assistência àqueles que estavam enfermos pelo seu caminho. Mas, na verdade, Mateus tem um foco no ensino e eu gostaria de enfatizar isso lendo com vocês o finalzinho do Evangelho de Mateus. Nós vamos no final só para entender. Diz lá em Mateus 28, 18 a 20, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, fazer discípulos, ensine, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja bem, Mateus está dando a ênfase na parte de ensino do ministério de Jesus e termina dizendo que o Senhor estaria conosco. Essa presença de Deus que traz também a confirmação ministerial através dos sinais e das maravilhas. Marcos, por exemplo, quando ele termina o Evangelho, ele dá uma ênfase, falando do mesmo momento dessa despedida de Jesus, né? Ele aqui aborda de forma diferente. Marcos 16, 15 a 20. Ele fala: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E termina dizendo: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, né, Jesus deu uma ordem, ide, eles foram, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ou seja, eles foram ensinando a palavra e o Senhor confirmava esta palavra com os sinais. Então, nós vemos que essas duas ênfases foram mencionadas para o ID, né, para a ordem final de Jesus. Então, Mateus enfatiza a preparação no conhecimento da palavra e que saiam e façam discípulos e ensinem todas as coisas e tal. Agora, Marcos enfatiza que quando você estiver ensinando a palavra, apresentando o Evangelho, ele se encarregará de fazer com que os sinais sigam como uma confirmação do poder e da presença de Deus. Então, o que nós aprendemos é que a nossa dependência do Espírito Santo é total. É total para entendermos a palavra, para recebermos essa palavra no nosso coração e também, uma vez que nós formos, para ter fé de que o Senhor confirmará, Ele nos dará autoridade fazendo maravilhas, fazendo milagres, amém? Para a glória do Senhor. Então, este é o Evangelho de verdade, né? O Evangelho que você se prepara para transmitir e uma vez que você vá transmitir, o Senhor acompanhará o teu trabalho fazendo a parte que só Deus pode fazer, né? Os milagres não pertencem a você, pertencem a Ele. O poder é dele, a mensagem é dele, amém? Então, nós vamos estar servindo ao Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos o seguinte: Mateus, então, deu essa ênfase na preparação lá do Sermão do Monte.
Agora, nós vamos ver que, pela ordem de Lucas, lembra que nós falamos que Lucas coloca os acontecimentos em ordem, né? Ele faz aqui uma segunda viagem, Jesus faz uma segunda viagem, né? Já com os 12 apóstolos escolhidos e com algumas mulheres que contribuíram para o apoio financeiro ao ministério de Jesus. Então, Deus preparou para que o ministério fosse completo. E Jesus, então, continua aqui. Lucas 8, de 1 a 3. Lucas 8, de 1 a 3, né? Vamos estar acompanhando isso. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Era um seminário prático, né? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então, o Senhor estava suprindo todo o necessário para que o ministério avançasse. No versículo seguinte, a gente vê, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. E aqui, então, nós vamos, irmãos, mencionar essa ênfase do ministério de ensino de Jesus. Ele fazia, a partir daqui ele começa a fazer o ensino por parábolas. Nós já vimos que a perseguição dos fariseus tinha começado, né? Ele já tinha até deixado os apóstolos colherem espigas no sábado para eles verem como era complicado. Jesus teve que dizer, olha, o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, e o Filho do Homem, Jesus, é o Senhor do sábado. Então, ele desmistificou essa necessidade, né, de cumprir a lei acima de obedecer à misericórdia de Deus. Mas aqui ele dá uma ordem para que então se ensine por parábolas. Ele começa dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Né? Em Mateus 13, de 1 a 23, ele também conta a mesma parábola do semeador. E aí os discípulos lhe perguntam por que ele ensinava por parábolas, nos versos 9 a 16. Vamos lá, Mateus 13, versículos 9 a 16. Mateus 13, 9 a 16. A gente vê aqui. Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Né? O Senhor Jesus está explicando que para aqueles que estavam interessados em ouvir verdadeiramente a palavra de Deus, a parábola vinha como um ensinamento. Para aqueles que não estavam dispostos a usar a sua energia para entender o que Jesus dizia, para esses ficava ainda escondido o sentido da parábola, né? da palavra que Jesus mandava. Então, a gente vê que ele está dizendo que isso cumpria a profecia de Isaías, que um povo de coração duro não recebia a palavra. Né? Mas ele diz, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Né? Infelizmente, ainda hoje, pessoas buscam a Jesus, mas não estão realmente interessadas em aprender a palavra dele. Né? Como é que você é discípulo se você não quer aprender? Como é que você vai fazer discípulos de todas as nações? Como é que você vai fazer discípulos se você não quer aprender? Então, é como se Jesus deixasse um pequeno obstáculo a ser vencido por aqueles que não queriam, para que eles ficassem realmente sem saber. Né? E aqueles que queriam, receberiam dele, aqueles que têm, a quem tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então nós precisamos aprender com isso, a não nos comportarmos como aqueles que não têm interesse na palavra. Né? Algumas pessoas estão mal acostumadas, elas ouvem sermões e mensagens lindas, mas elas não querem ter um trabalho de buscar nada na palavra de Deus. E por isso o Senhor não pode revelar nada a elas.
Nós precisamos aprender, irmãos, a deixar que o Espírito Santo nos ensine a sua palavra. Até mesmo aquela palavra revelada para você, se você não está disposto a praticá-la, a entendê-la, a meditar na palavra de dia e de noite, você não vai receber nada. Ela vai vir e vai ficar escondida para você, né? E a parábola do semeador, que nós vimos aqui, Jesus segue lá nos versículos seguintes, no verso 18, eu estou em Mateus 13, agora verso 18. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Né? Então, e depois ele cita o exemplo daqueles que têm muitas preocupações desta vida, ou daqueles que estão querendo coisas grandiosas desta vida e por isso não deixam as sementes germinar. Apenas quarta parte da semente encontra um solo fértil, né, disposto a receber a palavra de Deus. Né? Interessante que isso, irmãos, funciona como uma profecia, né? Como uma profecia. Se você for lá em 1 Coríntios 15, verso 6, você vai ver que essa mesma verdade continua sendo realidade nos dias de hoje, né? Como foi naquele tempo. Jesus passou pela mesma coisa. Tudo que está acontecendo no tempo de Jesus acontece hoje exatamente igual. Mas vamos ver aqui, quando Jesus ressuscitou, ele se apresentou às pessoas, né, dizendo, olha, eu ressuscitei, eu estou vivo. Né? E lá em 1 Coríntios 15, verso 6, a gente vê, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Paulo está falando aos coríntios que 500 irmãos, de uma vez só, viram Jesus ressuscitado. Né? Mas se você vai em Atos, capítulo 1, versículo 15, você nota uma coisa interessante. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos e diz aqui a palavra, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. 120 pessoas estavam lá no cenáculo para receber o batismo no Espírito Santo. A ordem de Jesus, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas 500 pessoas viram Jesus ressuscitado e só 120. Se você fizer uma continha, você vai ver que mais ou menos a quarta parte estava obedecendo, tinha recebido a palavra e a estava pondo em prática, né? Estava realmente recebendo mais do Senhor. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz para aquele que abre o coração. Né? A palavra tem coisas profundas para te ensinar, para aquele que deseja receber esse ensino, para aquele que deseja receber o tesouro no seu coração. Amém? Então a gente vê isso. Jesus usou, segundo contagens feitas aí, mais de 40 parábolas. Né? Na verdade, nesse tempo com os apóstolos, ele estava sempre fazendo assim. Ele primeiro falava para a multidão em parábolas e depois, no particular, ele explicava para os seus apóstolos, né? Para os seus discípulos. Mas vamos ver que num dia só, uma contagem interessante, num único dia, Jesus, além da parábola do semeador, ele contou a parábola da semente que nasceu por si mesma, a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda, do fermento, do tesouro escondido no campo, a pérola preciosa, a rede lançada ao mar e o escriba que tira do tesouro coisas novas e velhas. Ou seja, enfatizou, através de 9 parábolas, a necessidade de você querer aprender, você querer buscar, né? Valorizar a palavra de Deus. Amém? Isso é muito importante. E aqui nesse mesmo dia, foi um dia bem cheio, Jesus ensinou bastante, mas aqui, nesse mesmo dia, ele pega um barquinho com os seus discípulos e ele dorme no barquinho. Né? Ele dorme cansado. Mesmo no meio de uma tempestade, ele é acordado pela falta de fé dos discípulos, ele repreende essa falta de fé, chega até o outro lado do Mar da Galileia e lá, então, em Gadara, ele liberta o endemoniado gadareno. Ali mesmo, depois de libertar esse homem, depois de um dia cheio e por amor a essa vida ele a liberta, ele é convidado a se retirar da terra dos gadarenos, né? Deixar aquele povo em paz,
Porque eles não estavam querendo o poder de Deus nas suas vidas, não é isso? Isso é muito importante a gente entender, né? Muitas pessoas buscam ao Senhor Jesus, mas não buscam de todo o coração. E algumas pessoas simplesmente rejeitam por interesses próprios, né? Eles tinham interesse mais na sua criação de porcos do que em conhecer as verdades de Deus, né? E aqui Jesus, então, tem que voltar para Cafarnaum, pega o barquinho de volta para Cafarnaum, né? E quando chega em Cafarnaum, ainda vem Jairo buscá-lo para ressuscitar a sua filha, né? E acontece pela primeira vez a cura de cegos, né? Foi algo realmente marcante no Evangelho. A gente sempre fala sobre diversas curas, mas Jesus sempre menciona os cegos. Bom, e aqui Jesus começa, então, a fazer provas práticas para os seus discípulos, né? A gente vê que no Evangelho, irmãos, não há muito tempo, né? Você não tem muito tempo para ficar apenas no banco, né, estudando a palavra. Você tem que pôr em prática. E Jesus, então, dá autoridade e envia os apóstolos de 2 em 2. Né? Marcos 6 agora. Marcos 6. Vamos ver aqui. Jesus vai dar autoridade para eles também operarem maravilhas e vai enviá-los de 2 em 2. Olha como é intenso, né, o seminário de Jesus. E é assim que ele quer lidar conosco também. Ele quer, primeiro, que você tenha um coração sedento, que você tenha a disposição de buscar a palavra, mas que também você tenha interesse genuíno em pôr em prática essa palavra, em ir, para que o poder de Deus possa se manifestar na sua vida. Amém? É lógico que o poder de Deus se manifestará enquanto você está aprendendo, né? É o Espírito Santo quem te revela a palavra. Quando você vai num culto e recebe, você está sendo alimentado, é bênção. Mas você tem também que pôr o pé na estrada, né? Servir ao Senhor. No seu local de trabalho, no seu local de estudo, você é um missionário, né? Em nome de Jesus. Então, Marcos 6, de 7 a 13. Vamos ver aqui. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Mateus 10 fala um pouco mais sobre essa preparação de Jesus. Jesus diz que não fiquem preocupados se falarem mentiras, porque, na verdade, o que se diz às escuras será proclamado dos eirados, né? Diz lá em Mateus 10. Então, você pode ficar tranquilo que o Senhor será o teu juiz, o teu libertador, o teu ajudador. Ele vai estar sempre fortalecendo as tuas mãos em meio às batalhas que você enfrentará. Mas aqui então fala, no verso 12, então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Então, eles saíram entregando, em primeiro lugar, o ensino, né? A pregação. Pregavam ao povo que se arrependessem. Expeliam muitos demônios, o poder se manifestou neles, e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Jesus não deu essa autoridade em vão. E nós vemos que essa autoridade está com a igreja hoje também. No que nós obedecemos a ordem do Senhor e vamos ter a oportunidade de ver o poder de Deus agindo também. Glória a Deus por isso. Jesus fica sem os apóstolos ao seu lado, mas ele continua percorrendo as cidades. Lá em Mateus 9, 35, a gente vê que o evangelho é dinâmico, né? Não é um monumento, é um movimento. Amém? Tem que haver trabalho, tem que haver movimento. Então, Mateus 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando-os nas sinagogas. Então, presta atenção. Novamente, o caminho é sempre o mesmo. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades.
sempre vem no final, né? Sempre você começa falando e depois o Senhor vem, o Espírito Santo vinha manifestando o poder. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O coração do Senhor não permite ficar de braços cruzados, como nós estamos agora. Nós precisamos agir, não estamos errados, estamos aprendendo, mas que seja um aprendizado para pôr em prática, amém, irmãos? Que nós estejamos recebendo a palavra do Senhor para compartilhá-la com outras pessoas. Né? Tudo que você recebe do Senhor é para dividir com outros em nome de Jesus. Fazei discípulos de todas as nações. E aqui então, irmãos, Jesus nos ensina a necessidade de respeitar as limitações também. Quando eles voltam, vamos ver lá, eles então saem de 2 em 2, percorrem várias cidades. Marcos 6, 30 a 34. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Aleluias! O Espírito Santo abriam a boca e ele punha na boca deles o que eles deviam falar. E também vinha sobre as mãos e os enfermos eram curados. Então, tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. É interessante essa palavra de Jesus. Apesar de toda a pressa, nós temos um limite, né? Então, esse é o teu limite. É onde o Senhor quer que você pare. Ele não quer que você fique guardando energias para um dia servi-lo. Você começa servindo. Mas, por outro lado, você precisa, uma vez que você está cansado, né? Eu já vi pessoas ficarem doentes porque não respeitaram seus limites. Existe um limite físico. E Jesus, então, está dizendo para eles, olha, vocês estão precisando ir para um lugar à parte, um lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Ou seja, Jesus entendeu que eles precisavam desse momento. Seguindo o texto, a gente vê que muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, Jesus novamente cansado, né? Os apóstolos cansados, tinham saído para um pequeno período de férias, mas não tiveram oportunidade. Quando a multidão se reuniu, ele passou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? Lá no versículo 34, Marcos 6, 34, que nós lemos agora. Mas Jesus, por a sabedoria, para evitar o confronto com Herodes, porque não era o tempo da cruz ainda, ele então tenta algumas retiradas estratégicas, tá? E então são relatadas aqui 3 retiradas dele, né? A primeira, ele fez nesse momento, com os apóstolos, tentando fazer essa retirada que não deu certo, mas o fato é que foi uma tentativa. Depois nós vamos ver uma segunda retirada, né? Uma segunda retirada. Aliás, perdão, irmãos, nessa primeira retirada, quando eles chegam lá, Jesus primeiro os ensina, e como o ensino se prolongou muito, né? Em Mateus 6, 35 a 37, vamos ver lá, Mateus 6, 35 a 37. Mateus 6, versos 35... Perdão, Marcos 6, perdão, irmãos, me perdoem. Marcos 6, né? Perfeito é só o Senhor, amém? Vamos lá. Marcos 6, 35 a 37. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Né? Jesus havia passado muito tempo ensinando, e eles estavam já tarde da noite,
os discípulos entenderam, esse povo está com fome, eles estão precisando ser agora dispensados, né, dispersos para procurarem alimento. Mas Jesus põe os seus apóstolos à prova. Dai-lhes vós mesmos de comer. E aí nós vemos a primeira multiplicação dos pães, onde 5.000 homens, mais mulheres e crianças, são alimentados. Então, ainda nessa primeira tentativa de retirada, não houve retirada alguma, houve muito trabalho e desafios e aprendizado e tudo isso. Né? A gente não vai fazer um estudo sobre isso agora, mas é tão delicioso a gente poder depois parar e meditar, né, sobre cada um desses momentos, né, saber quem é dos apóstolos que aprendeu mais rápido, né, quem é que aprendeu mais devagar. Jesus primeiro pergunta, né, para Filipe, né, e Filipe diz, olha, Senhor, 200 denários não dá para alimentar esse povo todo. Aí André, né, pega e então diz, olha, nós temos aqui um garoto com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus. Então o desafio que Jesus havia lançado para os apóstolos, né, dá-lhes de comer, né, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Né? O ensino demorou, estão cansados, com fome, os apóstolos querem dispensá-los, Jesus fala, dá-lhes vós de comer. André devolve para Jesus. Né? É o que a gente deve fazer também. Quando somos confrontados com um desafio, devemos falar para Deus, Deus, o que eu tenho é só isso aqui. Isso aqui não é suficiente, mas para o Senhor é. Amém? E aí então André foi aprovado nesse aí, né? Ele então conseguiu trazer o menino com 5 pães e 2 peixinhos e aí Jesus fez a multiplicação. Amém? Bom, nesse mesmo momento, quando acaba a multiplicação, todo mundo, cestos cheios, cada apóstolo conseguiu achar um cesto para encher de pedaços de pão e peixe. Então os 12 apóstolos tiveram 12 cestos cheios de pães, todo mundo bem alimentado, que o povo queria fazer Jesus rei. Jesus despede o povo e diz, não, nada disso, eu tenho que ir para a cruz. Né? Pega os apóstolos, põe no barquinho, manda eles irem para o outro lado do lago de Genezaré, Mar da Galileia, tudo é o lago de Tiberíades, Mar de Tiberíades, é o mesmo nome, é o mesmo lugar com vários nomes. Né? Então os apóstolos passam o Mar da Galileia, e Jesus sobe para o monte para orar. Né? A gente vê que Jesus não deixou de ter o seu momento de descanso. Né? Depois de toda aquela agitação, ele parou para meditar, para orar, para buscar um momento a sós com o Pai. E os apóstolos, coitadinhos, passaram por uma tempestade e Jesus vem andando sobre as águas e os consola e repreende, né, o mar. Eles chegam em terra firme e tal. Bom, vai haver uma segunda retirada de Jesus, né? Nós vamos correr um pouquinho aqui. Houve uma segunda retirada de Jesus para as terras de Tiro e Sidom. Esses são territórios fora do território do povo judeu. Né? A gente viu, tem a Judéia ao sul, tem Samaria no meio, tem a Galileia ao norte, e uma borda entre Galileia e Fenícia seria essa região aí de Tiro e Sidom, onde Jesus então vai com seus apóstolos. Isso tem como objetivo ficar longe das vistas de Herodes. Né? Herodes havia mandado decapitar João, Herodes era louco, né? E Jesus não queria ficar perto de gente fraca, não. Às vezes você, vendo que uma pessoa é muito fraca, você tem que ajudar o fraco, né? Mas saber que é bom manter uma distância regulamentar para não acontecer de você ser enrolado nas fraquezas daquela pessoa. E então Jesus então se retira para a região de Tiro e Sidom. Depois ele volta para o território de Israel, mas ele volta pela margem direita do Jordão, passando por Decápolis e tal. Eu vou resumindo para que a gente possa chegar aqui ao ponto que a gente precisa chegar hoje. Então, aí vem, depois disso, a terceira retirada de Jesus para Cesareia de Filipe, onde acontece a pergunta de Jesus. O que dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro faz aquela grande afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E aí, então, logo após esse momento, Jesus separa Pedro, Tiago e João e sobe com eles
para o Monte da Transfiguração. Então, Jesus estava fincando, estava formando, né, nesses apóstolos uma certeza absoluta de quem ele era. Era muito importante que eles entendessem que Jesus verdadeiramente é Deus, apesar da sua posição humana tão humilde, propositalmente humilde, né, ele era Deus. E então ali na Transfiguração ele faz uma viagem no tempo, né? Ele como é o Senhor do tempo, ele é o Senhor de tudo, ele criou tudo, ele criou o tempo, ele está no antes, durante e depois, presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Então ele pôde vir na forma glorificada que ele terá no céu e pôde também retirar do tempo Moisés e retirar do tempo Elias, e fez ali uma reunião de pessoas que estão vivendo em épocas diferentes. Porque o Senhor é acima da criação, né? Ele é acima das coisas criadas. E o tempo existe em função da matéria. Como ele é maior do que a matéria, ele já estava no passado, presente e futuro. Na verdade, Pedro diz que a cruz já havia antes da fundação do mundo. Ou seja, para Deus, o teu passado, o presente e o futuro já estão sempre diante dele. Ele não tem essa dificuldade. Mas aqui, então, irmãos, ele desce com Pedro, Tiago e João, encontra os apóstolos em dificuldade. Novamente, ele exige que eles tenham mais fé, que não tentem operar a cura, porque eles perguntam, por que nós não podemos curá-lo? Né? E então Jesus diz para eles que é com jejum e oração. Não é porque vocês tentaram curar, vocês não conseguiram. Né? Vocês precisam de jejum e oração, que é para buscar do Senhor. Irmãos, eu dei uma corridinha só para a gente entender o que vai acontecer na próxima semana. Na próxima semana, o ministério de Jesus com seus apóstolos ganha uma outra roupagem. Né? Já está, vamos dizer assim, informando para eles, ele vai avisar para eles 3 vezes de que ele irá para a cruz. E ele desce agora sim na festa dos tabernáculos com os apóstolos, e aí começam a haver confrontos e mais confrontos com o judaísmo, com os fariseus, com os sacerdotes, e tudo isso porque já está chegando a hora de ir para a cruz. Nosso Senhor tem tudo planejado, Ele tem planejado a tua vida também. Ele tem, desde antes de você nascer, o Salmo 139 diz que todos os seus dias já foram escritos. Ele tem tudo planejado. Então deixa Ele ser o Senhor da tua vida, amém? Entrega e confia, deixa que Ele vai ser capaz de andar por sobre o mar para te socorrer quando você tiver dificuldades, mas se você obedecer e for, você vai ter muito do poder de Deus te seguindo nos seus dias todos, amém? E é isso que nós confiamos, é isso que nós cremos, porque a palavra de Deus não mente, ela é viva e eficaz, amém? Então, nós vamos estar agora, irmãos, passando para a última parte, que é ainda de adoração com a família. Depois o André vai dar uma palavrinha, né, vai estar orando junto com os irmãos, e nós vamos estar encerrando com a bênção apostólica depois. Agora, o mais importante, irmãos, é que o Senhor tem um plano na nossa vida, amém? E Ele está cumprindo esse plano hoje. Basta que nós deixemos Ele guiar, amém? O Senhor vai usar ainda a vida do André trazendo essa palavra para você e vai estar te abençoando se você estiver adorando em espírito e em verdade, amém? O Senhor é fiel. Glória a Deus por isso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Aleluia, Jesus. E seu Pai
sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia, 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 Jesus. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito de Deus. Visita cada coração nessa hora. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, que os corações possam estar confiando em Ti. Aleluia. Porque Tu és o nosso Deus de amor, Aleluia. Pai, todo o tempo. Aleluia. Ó Deus, em Ti nós podemos confiar e descansar, Senhor. Ah, Senhor, ensina-nos a descansar em Ti, Senhor. Espírito Santo, faz esta obra em cada coração, Pai, nessa noite tão especial, Pai, a noite de adoração a Ti, Senhor. Em Teu nome, meu Pai, nós oramos e Te agradecemos. Aleluia, amém, Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos, graça e paz. A gente louvou agora essa música tão especial, tão querida, que eu acho tão importante. Em teus braços é o meu descanso. Nos braços do Senhor nós temos o nosso descanso. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer aqui para os amados é também um versículo muito conhecido. E, na verdade, se trata de uma palavra muito simples, mas que vem muito a calhar nos dias de hoje e, na verdade, em qualquer momento da nossa vida, qualquer fase, esteja a gente bem, esteja a gente mal, essa palavra é muito pertinente, né? O Salmo 37, versículo 5, que fala: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. É uma palavra muito simples, mas olha o que a gente está lendo aqui, o que o salmista está propondo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Em algumas versões, e o mais ele fará, né? E existem vários outros versículos que trazem essa mesma ideia, que é basicamente, diante de tudo aquilo que a gente tem na nossa vida, diante de todas as nossas atribuições, as nossas funções, nossas responsabilidades, nossas preocupações, a gente confiar no Senhor acima de tudo. A gente entregar nas mãos dele tudo aquilo que a gente tem para fazer, entregar o teu caminho, né? Todos os detalhes do teu caminho, não só o teu caminho na igreja, o teu caminho no ministério, mas o teu caminho no teu trabalho, o teu caminho
com a sua família, o teu caminho com um ambiente com seus amigos, até mesmo o teu caminho num ambiente de dificuldade, de luta, de desemprego, de doença, de crise. Em todo tempo, entrega o teu caminho ao Senhor. Quando a gente tem a noção de que aquilo que a gente está fazendo está nas mãos dele, e a gente tem essa promessa que se a gente entregar e confiar que ele vai estar cuidando, ele vai agir. Não é necessariamente não é mais, né, apenas a nossa ação que vai estar sendo importante, porque tem vezes que não tem nada para a gente fazer, na verdade. Tem vezes que a gente não tem mais uma resposta, não tem mais exatamente o controle sobre a situação. Muitas vezes a gente não tem controle sobre a situação, mas Deus nunca perde o controle. Então, se a gente entregar o caminho e confiar nele, ele vai agir. Então, nesse momento, vamos orar para a gente poder pedir que o Espírito Santo enche o nosso coração e a gente possa descansar nos braços do Senhor. Trocar toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, toda a apreensão, toda a insegurança pela confiança, pela fé. A nossa... seria como se a gente dissesse que a preocupação é inversamente proporcional à nossa fé. Quanto mais fé a gente tem, menos a gente deve ficar preocupado. É lógico que isso não exclui as nossas preocupações no sentido daquilo que a gente tem que dar conta, das nossas responsabilidades e da nossa natureza humana também, que a gente vai ficar preocupado. Mas isso não pode dominar o nosso sentimento. Quem tem que dominar tem que ser a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Então vamos orar? Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, meu Deus. Existem, além desses, muitos outros versículos que nos trazem essa mesma ideia, esse mesmo princípio, meu Pai, de que nós podemos confiar no Senhor, confiar que o Senhor cuida de cada aspecto da nossa vida, não apenas do nosso aspecto da nossa vida na igreja, da nossa vida espiritual, entre aspas, mas até mesmo da vida que a gente chama de secular, da nossa vida no nosso trabalho, na nossa vida na nossa família, meu Pai, e até mesmo nas nossas pelejas, nas nossas dificuldades. O Senhor está conosco em todo o tempo e o Senhor quer nos guiar, quer nos dar a direção e, acima de tudo, quer nos ensinar a descansar nos Teus braços, meu Pai. Abençoa cada coração aqui que está ouvindo isso. Só o Senhor conhece o que está se passando na vida de cada irmão, de cada irmã que está recebendo essa mensagem, meu Pai. Alguns podem estar em um momento em que estão exultando de alegria e estão confiantes no Senhor, de que o Senhor trouxe uma bênção e o Senhor trará mais bênçãos ainda, meu Pai. E nós nos alegramos com isso. Mas também tem aqueles que possivelmente estão passando por um momento de luta, de incerteza, de medo, de não saber como vai ser o dia de amanhã, ou até mesmo aqueles também que viveram uma derrota, que perderam alguém que amavam, que perderam um emprego, que perderam, enfim, uma situação qualquer na sua vida, meu Pai, e estão numa fase difícil, numa fase em que não enxergam o dia de amanhã, não sabem como vai ser daqui para frente, meu Deus. Mas que mesmo em meio à tempestade, seguindo o Teu exemplo, nós possamos também descansar dos Teus braços, meu Pai. Possamos ter a certeza de que no nosso barco está aquele a quem o vento e o mar obedecem, meu Pai. Que a gente possa sempre ter a certeza de que não estamos sozinhos, meu Deus, e que possamos buscar os Teus braços e encontrar nos Teus braços esse descanso, meu Pai, o descanso para as nossas almas, e que toda preocupação e toda ansiedade sejam substituídas pela fé, pela confiança, meu Pai, e pelo amor do Senhor, pela presença do Espírito Santo, meu Pai. Toca em cada coração, fala a cada um de nós da maneira que só o Senhor tem como falar com a gente, meu Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Descansa, confia, tudo mais Ele fará. Amém? Nós vamos estar, irmãos, agora encerrando com uma oração e a bênção apostólica, mas o mais importante é que essa palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas, amém? Senhor, nós te amamos porque hoje aprendemos mais de Ti, Jesus. É tão bom Te ver agindo, Senhor. É tão bom Te ver, ó Pai, falando, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado por esse privilégio maravilhoso. Enche-nos mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Capacita-nos, Pai, a ouvir e entender, a ter mais fome da Tua palavra, Senhor Deus, não somente para conhecê-la, mas para, oh meu Deus, experimentá-la, Senhor Deus, e para comunicá-la a outros, em nome de Jesus. Senhor, nós te amamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até agora e por tudo mais o que o Senhor fará. Nós te amamos e nós te agradecemos em nome de Jesus.
e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos nossos amados irmãos, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe rica e poderosamente, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.